Muito bem, então, meus amigos, hoje, 6 de novembro, nós vamos retomando o nosso encontro sobre o desenvolvimento, a educação, o estudo da mediunidade. Hoje nós temos uma ocasião especial e nós vamos, então, como regularmente, pedir para a Luciana cantar uma música da escolha dela, para ir criando um ambiente, faremos a prece e depois eu vou apresentar o nosso convidado especial da noite de hoje. Luciana, por favor. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pelas florestas, paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, 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 paz pela paz. Que assim seja. Luciana, muito obrigado, sobretudo pela música que você escolheu para a noite de hoje. Que nós, então, meus amigos, possamos aproveitar mais uma oportunidade, mais uma reunião, buscando que a espiritualidade nos envolva, que tudo transcorra da melhor maneira possível e que, enquanto nós estivermos estudando com o nosso amigo Luiz, todos nós, além de atentos aos conteúdos que ele vai nos apresentar, que nós possamos estar o tempo todo vibrando pela paz na Ucrânia, pela paz na faixa de Gaza e por tantos outros lugares, na África, na Ásia, onde temos conflitos tão sérios, gerando tanto sofrimento para o mundo espiritual, tanto quanto para aqueles que jazem no plano físico. Que nós possamos, então, em nome de Jesus, em nome de todos aqueles que nos envolvam na noite de hoje, reunidos, estarmos em proveito de cada um aqui e, quem sabe, de muitos e muitos que vão aproveitar esse estudo amanhã ou depois, mas muito também, Senhor, vibrações de amor e paz em benefício de milhões e milhões de necessitados. Agradecendo ao mundo espiritual, nós vamos nos preparando para o início do estudo da noite de hoje. Muito obrigado a todos e que assim seja.
Muito bem, meus amigos. Eu queria dar as boas-vindas a todos vocês. Hoje, como tínhamos combinado, o nosso amigo e irmão Luiz Rivas estará nos brindando com a sua presença. Gostaria de dizer que conheci o Luiz já há muitos anos, se não me engano, em Brasília, em alguma reunião do Conselho Espírita Internacional ou alguma reunião de congresso espírita em Brasília. E o Luiz, ele seguiu trabalhando todo o tempo em várias áreas. E eu vou apenas buscar alguns dados específicos sobre ele, para que então ele tome a palavra e nos fale sobre a experiência dele com as transimagens e a transcomunicação instrumental. Mas o Luiz nasceu no dia 10 de março, em 1975, em Arequipa, no Peru, e ele mora hoje no Rio de Janeiro. Já morou em outros lugares também, mas atualmente ele está na Barra da Tijuca também. Ele é designer gráfico e dedica-se desde os 17 anos ao estudo e divulgação do Espiritismo. Já foi responsável pelo setor de multimídia da FEB, colaborou com o SEI, que é o Conselho Espírita Internacional, e idealizou e coordenou a TV espírita chamada TV SEI, da própria FEB. Escreveu, não é, Luiz, diversos livros, como Doutrina Espírita para Principiantes, a coleção Espiritismo Fácil, Meu Pequeno Evangelho, vejam só, com a Turma da Mônica. Lembram? Maurício de Souza? Eles são muito amigos e trabalham dedicadamente nessa área dos conteúdos doutrinários para as crianças. E também em parceria com a Warner Bros., com livros sobre Scooby-Doo. Vocês já imaginaram Scooby-Doo espírita? Só mesmo o Luiz. Enfim, é um pouquinho do currículo dele, da biografia dele, só para dizer para vocês que não é coincidência. Olha aqui, ó, lembram Espiritismo Fácil? Ele é o autor. E esse é o livro que nós aqui em casa estamos utilizando para o culto do Evangelho no lar para os pequenos, o Vicente e a Luísa, todos os domingos. Então, nós estamos, capítulo por capítulo, usando o material que ele tão dedicadamente realizou, desenvolveu, e hoje pessoas espíritas do movimento espírita do mundo inteiro, sobretudo brasileiros, trabalham com esses recursos que ele desenvolveu. Mas hoje, não é? O Luiz vai nos falar sobre uma temática diferente, que é uma dedicação dele, né? Já de algum tempo, mais recentemente. Então, agradecendo mais uma vez, viu, Luiz, a sua presença, nós vamos passar a palavra para você. Fique inteiramente à vontade e avante, meu amigo. Boa noite, amigos todos, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Ah, ok. Sérgio, muito obrigado pelas palavras. E estamos prontos para iniciar. Eu trouxe uma apresentação. Eu queria saber se consigo compartilhar com vocês. Não, disse que eu acho que eu não consigo compartilhar. Eu não sei. Espera só um minutinho que eu vou autorizar, só um pouquinho. Por favor. Muito Você bem. vai virar anfitrião, o anfitrião, aí Ok. você fica à vontade, tá?
Vê se você consegue agora, por favor. Agora sim. Agora sim, então vou colocar em tela cheia. Acho que agora vai dar. Um segundo. Tranquilo. Pronto. Tudo bem? Está dando Tudo para ótimo. ver? Ok. Muito bem, amigos. Inicialmente, peço desculpas aos que não me conhecem, pois já tenho mais de 25 anos morando no Brasil e ainda continuo com este sotaque. Acho que vou levar para outras vidas. Mas eu acredito que conseguirei ser entendido e caso algumas palavras tenham alguma dificuldade ainda, vocês, por favor, me corrijam. Tudo bem? Então, vamos iniciar. Sérgio, nós elaboramos uma pesquisa de 3 a 5 anos sobre transcomunicação instrumental e a transformamos neste livro chamado Transcomunicação Fácil. É a continuação da coleção Fácil, né? Tem Espiritismo Fácil, tem várias outras, Reencarnação, Evangelho, Transição Fácil e agora Transcomunicação Fácil. É uma proposta de levar os ensinamentos espíritas com infográficos. Então, vamos dar uma olhadinha. A minha ideia é 45, 50 minutos expor e depois deixar uns 30 minutos para os amigos, caso tenha alguma pergunta. Mais ou menos eu pensei que seria assim a distribuição do tempo. Muito bem, então vamos iniciar aqui. Para facilitar os nossos estudos, nós dividimos em 2 linhas de tempo, o que nós chamaríamos essa, número 1, a transcomunicação mediúnica. O que seria? O contato do mundo espiritual com os humanos, né? Desde que existem homens, existem espíritos, e se eles se comunicaram, fizeram desde sempre. Então, desde a pré-história, a comunicação através de médiums, né? No início muito incipiente, né? A mediunidade estava muito, muito adormecida, mas foi melhorando até que Allan Kardec, com as pesquisas, ele elabora o livro dos médiuns, que é a base de todo o trabalho mediúnico, e os dias de hoje, médiuns em diferentes partes do mundo, né? Aqui o Chico, o Divaldo, enfim, entre outros no planeta. Mas, paralelo a isso, existe outro tipo de contato espiritual, o que nós chamaríamos da transcomunicação instrumental. Quer dizer, o mundo espiritual se comunicando conosco, mas sem a necessidade do aparelho mediúnico, e sim diretamente por aparelhos eletrônicos. Isso vai desde o começo do século XX, nós vamos conversar sobre isto. 1980, quando foi criada a palavra transcomunicação instrumental, e até os dias de hoje. Bom, imagens do mundo espiritual para conosco têm acontecido sempre, né? Desde o Antigo Testamento, no livro de Daniel, vemos uma materialização de mãos, né, de uma mão escrevendo na parede, isso 6 séculos antes de Cristo. Na Espanha, os fenômenos de Belmes de la Moraleda, no chão, né, surgindo rostos, imagens. Há uma coisa interessante, estos fenómenos de Belmes de la Moraleda, em 1970, mais ou menos, nessa época, quando surgiram os rostos na casa de Dona Maria, numa pequena cidade na Espanha, eles tiravam fotos e na semana seguinte, quando voltavam a tirar fotos dos mais de 100 rostos que apareceram, eles mudavam de posição. Né? Isso foi uma coisa impressionante. Né? Pareciam desenhos, né, realizados na parede e no chão. Né? Nos Estados Unidos, o fenômeno de precipitação é um fenômeno mediúnico quase desconhecido pelo movimento espírita. Aliás, eu soube desse fenômeno graças ao nosso amigo Florencio Anton, um médium de pintura mediúnica, que ele me contou que existia este fenômeno quando viajei ao museu, conheci o museu de Lilydale, nos Estados Unidos, e observei lá o museu. Lilydale é a cidade dos médiums espiritualistas dos Estados Unidos. Fica no interior do estado de Nova York,
eles seguem a linha das irmãs Fox, de Andrew Jackson Davis, né, o vidente que previu a chegada do Espiritismo, e eles só agora, há 10 anos, conheceram Kardec. Eles não conheciam, mas eles seguiam a linha mediúnica espiritualista. Bom, no Museu de Lilydale, eles se referem muito a estas duas irmãs, as irmãs Banks. Elas produziam um fenômeno de precipitação, entravam em transe, os espíritos colocavam um balde com tinta e de lá era retirada, dessa tinta escura, era retirada como chuva, como microgotinhas em um lenço, né, um quadro branco, e aí saíam os pontinhos e em 1 hora e meia era construído um quadro. Esta imagem que vocês veem aqui não é uma foto, não é um desenho, é uma produção por precipitação. São microgotinhas de tanta qualidade que os espíritos conseguiram realizar. Lá no museu vocês encontrarão, quem tem oportunidade de ir, vão encontrar diversas pinturas desse tipo de mediunidade sensacional, que não existe mais. Aqui se precisava fenômenos de efeitos físicos. Mas vamos avançar um pouquinho. Isto apenas era para mostrar que os espíritos constantemente, em todos os lugares e tempos, têm estado se manifestando de uma forma tangível, né? Nos anos 80, este senhor muito simpático, o Dr. Ernest Senkowski, professor de física e engenharia alemão, ele cria a palavra, a falta de uma palavra, é um neologismo, né, de transcomunicação instrumental, para nós é TCI, né, são as iniciais, para esse contato entre o mundo espiritual por aparelhos eletrônicos. Pois bem, como é o início? Isto é interessante, né? A gente vai falar aqui um pouquinho do início da transcomunicação. Como é que surge tudo isto? Temos que ir no tempo ao surgimento dos primeiros equipamentos. Nós temos aqui 3 nomes importantes: Thomas Alva Edison, Nikola Tesla e o padre Landel de Moura. Os 3 acreditavam na possibilidade de contactar com o mundo espiritual via aparelhos eletrônicos. Todos seus inventos tiveram essa intenção, mas não conseguiram. Cabe destacar muito o trabalho do padre Landel de Moura, brasileiro, cientista. Ele é o criador do rádio e do telefone, mas não fez a patente, então não ficou com Marconi e Graham-Bell, né? Mas o padre Landel de Moura, ele sim conseguiu patentear o telégrafo sem fio, que ele queria que se criasse um telégrafo sem fio com o mundo espiritual. Ele, na Terra, né? Ele não conseguiu esta proeza, mas ele nós poderíamos chamar que seria o pioneiro da ideia mesmo, do fato, do contato espiritual, ao igual que Edison e Tesla. Muito bem. Agora vamos avançando no tempo e vamos chegar à primeira grande comunicação. Agora sim, passou quantos anos, né? De 1901 até 1959, quase 60 anos. Até que um senhor ucraniano, mais sueco, porque morava na Suécia, tinha dupla nacionalidade, Friedrich Jurgenson. Ele seria o pioneiro real de receber o primeiro contato. O Jurgenson era cineasta, ele produzia filmes. E então, na cidade de Estocolmo, ele foi a uma cidade, a lugares próximos, se internou numa floresta para gravar os cantos das aves, dos pássaros, né? E quando ele retorna, ele escuta em seu áudio o seguinte: além do canto das aves, escuta a frase que diz: Friedrich, você está sendo observado, Friedel, meu pequeno Friedel, pode me ouvir? E essa voz que entrou no áudio era da mãe de Friedrich Jurgenson. Então, nós podemos falar exatamente o que o Chico Xavier já dizia: o telefone toca de lá. É do lado de lá que entraram em contato. Friedrich Jurgenson não tinha nenhuma intenção de contactar com espíritos. Pelo contrário, ele queria gravar os cantos das aves, mas foram eles que se conectaram, e principalmente a voz da mãe.
Então, este foi o início. Jurgenson vai se dedicar a pesquisar esse tipo de contatos, vai lançar um livro, Telefone para o Além, a tradução ao português, e a seu trabalho se soma o grande pesquisador Konstantin Raudive. Aqui pode parecer que estou falando muitos nomes, né? Para algumas pessoas que estão um pouco distantes, vão dizer, nossa, muito nome, já não vou memorizar nenhum. Mas eu vou mencionando depois. Quem já vai se familiarizando, aos pouquinhos vai reconhecendo eles. Então, o pioneiro Friedrich Jurgenson, cineasta. Logo, Konstantin Raudive. Raudive vai se somar e vai realizar a maior trabalho de pesquisa de áudio. 72 mil vozes vai conseguir captar. E nos anos 70, um casal americano cria o Spiricon, que era o primeiro aparelho destinado para captar vozes dos espíritos. E olha que interessante. Hoje, nosso celular tem mais potência que esse gigantesco computador dos anos 70. Não? A tecnologia avançou. Muito bem. Anos 80. O que aconteceu? O senhor Klaus Schreiber, ele vendo que existia contato via áudio, ele pensa, se os espíritos conseguem se comunicar por áudio, talvez consigam por imagem. Então, ele cria um sistema, chama-se Vidicon, que seria uma espécie de realimentação. A televisão, uma câmera enfocando a própria televisão e fazendo um sistema de loop. Né? Então, por que isto? O Klaus Schreiber tinha perdido seus 2 filhos, tinha desencarnado, então ele realiza esse sistema e consegue uma captação que fica muito icônica para a transcomunicação, que é o contato com a atriz atribuída a esta imagem, claro, a atriz Romy Schneider. Né? Foi seu primeiro grande, né, imagem que ele consegue, também de seus filhos, né, sua filha, seu filho. Tem outra atribuída a Albert Einstein, entre outros. Então, Klaus Schreiber é o pioneiro nas imagens, né, com este método, ok? Da realimentação. Já avançando mais no tempo, no ano 2000, aqui o nosso amigo Clovis Nunes, ele realiza diversos trabalhos de pesquisa de transcomunicação, na época ainda com fita cassete, e na Bahia, no ano 2002, se recebe uma mensagem, talvez das mais longas recebidas até a época, e Clovis Nunes está no Congresso Espírita da Bahia. Eu estive presente neste evento, né, quando Clovis recebe a mensagem do espírito Astrogildo, que era um companheiro da Federação Espírita do Estado da Bahia, que comunicou-se. E pela primeira vez, no meu caso, escutamos falar de uma palavra que para muitos de nós é desconhecida. Tratava-se de uma estação espiritual, espécie de uma estação espacial, um satélite espacial, construída pelos grandes cientistas da Terra, e esta estação tem um nome, chama-se Zeitstrom. Zeitstrom seria escrito em alemão, Zeit, tempo, Strom, rio, então rio do tempo seria a tradução. A estação Zeitstrom, ou Rio do Tempo, uma estação espiritual onde os cientistas conseguiriam enviar para nós da Terra mensagens de áudio ou imagens. Então, o contato é realizado com a estação Zeitstrom ou Rio do Tempo. E é isso aí que inicia-se este primeiro tipo de contatos ou trabalhos. Transcomunicadores surgem no mundo inteiro. A gente vai se focar aqui em 3 principais. Esse trabalho nosso focou-se nas pesquisas destes 3 trabalhadores. Nos Estados Unidos, a nossa amiga Simone Santos, ela é de Seattle, ela continua com o método de Klaus Schreiber, de realimentação. No Brasil, a nossa amiga Sônia Rinaldi, estive 2 vezes no laboratório da Sônia, observando com detalhes o processo de transcomunicação e as inovações. E na Itália, o nosso amigo Daniel Goulart. Eu tenho a felicidade de ter conhecido Daniel Goulart
pois ele não é espírita, ele é um técnico, mas ele desenvolve câmeras para captar bioenergia, para captar ectoplasma e para captar uma série de informações que aos nossos olhos seria impossível, né? Ou para olhos que não têm mediunidade, é claro. Então, Daniel Goulart, ele esteve presente no primeiro Congresso Espírita Italiano, na cidade de Milano, onde conheci ele, nós já conversamos, e Daniel desenvolveu estas câmeras, e prestem atenção porque o trabalho é muito interessante, né? Essas câmeras de bioenergia. Nós vamos mostrar aqui talvez uma imagem melhor. Iniciamos com Daniel Goulart, né? Olhem o que acontece com sua câmera de bioenergia quando uma mão é colocada normalmente, né? Aliás, uma perguntinha antes. Quando eu estou mexendo o mouse, está dando para ver o ícone do mouse se mexendo? Ah, tá, Sim, ótimo. sim. Pronto, então tá, vamos lá. Então aqui é uma foto normal de uma pessoa e a pessoa está agora pronta para transmitir, ou dar um magnetismo, um passe, como quisessem chamar o nome, tá certo? Ele chama de bioenergia, mas seria o nosso passe magnético. Então, como começa a se carregar alguns pontos, eu me lembro de alguns livros espiritualistas que falam dos chakras das mãos, né, mini chakras, né, que estão justamente aqui nestas áreas, né, e começa a se carregar, e já quando a pessoa começa na aplicação do passe, há uma vibração, uma aura, um campo áurico aqui de uns 30, 20 centímetros em torno das mãos do aplicador, e veja que interessante, talvez por isso muitas pessoas sentem um aquecimento, né? Calor, né? nas mãos, né? Na hora da aplicação. Então, isso foi captado com as câmeras do Daniel Goulart. Vamos mostrar aqui uma outra imagem que se observa justamente uma pessoa aplicando em uma sessão de Reiki. Aqui as pessoas normais, né? E a paciente deitada, e justo a pessoa que vai aplicar já, ela, antes, no início, já ela está carregada seu campo todo vibracional, né, com cores muito bonitas em torno dela. Então, nós percebemos que muitos dos passistas, antes de aplicar o passe, já estão como sobrecarregados. E sabem que parecendo assim, pode parecer até engraçado isto, mas me faz lembrar alguns animes japoneses, Goku, como é, Naruto, entre outros, quando eles se carregam de superpoder, né? E aí aparece todo um Saiyajin, né? Uma luminosidade, né? E que a presença espiritual se multiplica, né? E aí se vê todo um campo áurico em torno do aplicador do passe. Muito bem, vamos continuar na próxima imagem. Isto é lindo demais. Vemos um homem fazendo um carinho num cachorrinho e o simples fato do carinho, sobre a cabeça do bichinho já há um campo de irradiação, né, esverdeado, que a câmera consegue captar, né, e olha que interessante, né? Nós, olhando a simples vista, não veríamos nada, mas um carinho teria uma função como se fosse de um passe, de uma doação de energia. Por isso que talvez quando nós fazemos um carinho a um bebê, um abraço, né? Naturalmente estamos doando energia, né? Vital, no caso aqui, e vemos como o cachorrinho fica todo iluminado. Agora a imagem que eu vou mostrar, Sérgio, é tão interessante, porque para mim é das coisas que eu acho assim, todo espírita deveria conhecer, realmente, porque são trabalhos de pesquisa que estão sendo desenvolvidos em outros países e aqui praticamente não conhecemos ou conhecemos muito pouco. Veja, vamos ver uma imagem. Eu não sei se os amigos que estão aqui presentes, alguém gosta de gatinhos, porque já vimos aqui um cachorrinho. Quem gosta de gatinhos? Deve ter alguém aí. Olha coisa interessante. Um cachorrinho se aproximou de um gato e lhe fez um carinho com a cabeça. E esse momento foi captado com as câmeras do Daniel Goulart. E vejam o que aconteceu. Aqui observamos o cachorro
se aproxima para dar um carinho no gatinho, aqui embaixo, e quando ele aproxima com sua cabeça, é tanta irradiação luminosa, a mesma bioenergia que é aplicada no passe, o cachorro a emite. E isto não é uma questão de crença, não, é a câmera de bioenergia que captou. Talvez será por isso que quando alguns bichinhos nos dão seu carinho, a gente se sente como carregado, né, renovado, principalmente os cães, né, nesse sentido, né? O gatinho ficou tão iluminado que nem mal dá para ver ele, mas aqui está a imagem, né? Isso é interessante e a que eu vou mostrar aqui é com outra câmera que ela capta outro tipo de tonalidades. Ele foi a uma apresentação musical de uma dançarina de balé. E olha aqui o que aconteceu, Sérgio. Será que vai ter alguma luz? Será? Olha que coisa bonita. Gente, que coisa linda, né? Enquanto a bailarina faz seus movimentos, toda a energia do palco, né? Olha o tamanho da irradiação. Ela está pequena aqui, né? Mas o palco fica todo radiante, vibrante. Então, de certa forma, alguns artistas com suas músicas, com seus talentos, sua dança, também eles geram uma série de movimentos, formas, né? E isto com esta câmera que é captada. Agora, outras músicas mais pesadas devem gerar formas não tão bonitas quanto estas. Pelo menos esta foi a que nos foi apresentada pelo Daniel Goulart. Tem um detalhezinho antes que esqueça, esta parte daqui embaixo. Aliás, quem está acompanhando esta live, acho que fica melhor na TV ou no monitor do computador, porque no celular fica muito pequenininho. Fica só a dica aí. Bom, aqui ele tirou uma foto com uma pessoa, né? Ela feliz, a pessoa toda feliz, e com a câmera de bioenergia se observa a boca e os olhos emitindo uma luz. Gente, eu fiquei pensando, sabe, Sérgio, como pelos olhos também é possível transmitir bioenergia, e pela boca também, talvez por isso as benzedeiras, ou vá com Deus, ou as pessoas que abençoam, naturalmente estariam jogando fluidos vitais ou, que a gente desconhece, mas a câmera captou. Então, uma pessoa feliz, quando fala coisas bonitas, né, naturalmente expande essa sua bondade. Agora, agora vejamos a mesma pessoa, só que com desgosto, com inveja, com raiva, né? O detalhe é que também o olho se carrega, a boca já não, mas o olho com tonalidades diferentes, é uma energia. E aí aí fico pensando, será que é aquela questão do mal olhado, da inveja, né, de olhar ruim para o outro, será que tem alguma função? Eu não sei, mas eu sei que a câmera captou alguma coisa aqui de pessoas que olham mal ao próximo, né? E aqui uma pessoa toda feliz. Muito bem. Bom, vamos avançando. Esse trabalho do Daniel Goulart, muito interessante, com câmeras de radiação. Ele já elaborou 4. Né? A quarta eu vou mostrar aqui, que é a de ectoplasmia. Olha que interessante, uma câmera para captar ectoplasma. Ele desenvolveu e precisava, obviamente, um médium que tenha algum mínimo de substância ectoplásmica para poder captar, senão não adiantava a câmera. E para isso contou com o apoio do nosso amigo o médium Florencio Anton. Florencio Anton, para quem não conhece, é um médium de pintura mediúnica, eu considero dos melhores do planeta, com essa capacidade impressionante, né? E Florencio esteve na Itália, né? E Daniel Goulart levou os equipamentos e quando Florencio estava realizando a pintura mediúnica, a câmera de Daniel Goulart detectou 4, aqui se vocês observam, são 4 espectros luminosos. E o que chama a atenção é este daqui, porque parece uma mão ectoplásmica, né? Segurando a mão do médium. Olha que interessante. Então, a mão do médium estava como sendo dirigida pela mão
dos amigos espirituais, e no caso aqui já tem 4, né, que foram captados. Nesta outra imagem, se observa o médium pintando e o espírito com seu perispírito expandido. Florencio Antão tem quase 2 metros de altura, então a expansão deve ser quase 3 metros. Olha o tamanho que chega a expansão perispiritual sobre o médium, né? Esta é com outra captação com outra imagem. E aqui vocês observam que tem um chapéu que foi colocado. A gente escuta falar de aparelhos do mundo espiritual, né? Aparelhos da tecnologia do além, mas nunca tínhamos visto um. A câmera captou uma espécie de um capacete luminoso, até com uns pontinhos aqui. Está muito pequena a imagem, mas é um capacete que é colocado no médium para potencializar ainda mais a comunicação. Olha quanta coisa, né? E aqui observamos o Florencio, enquanto pintava um quadro atribuído ao espírito Toulouse-Lautrec, o próprio espírito aparece e posando na foto. Olha que interessante, isso eu acho lindo, né? O próprio Toulouse parece estar posando aqui na própria foto, né? E aqui tem outra imagem, um espírito, né, por detrás, né, dando sustentação ao médium. Então, são imagens que estão surgindo, que aparecem com câmeras novas. E o nosso amigo Daniel nos falou que já está na quinta, tá? Na quinta, que vai ser a melhor de todas. Para o próximo ano deve estar pronta. São aparelhos de tecnologia que vêm a somar, a constatar aquilo que nós pesquisamos, estudamos, seja pela mediunidade do Chico, pela de Allan Kardec, pelas informações que chegaram com Allan Kardec, vem a constatar aquilo que nós viemos já estudando. E tem uma coisa, eu já não coloquei aqui porque seria muito longa, mas a pesquisa com Daniel Goulart, ele está fotografando cristais e minerais e vegetais e plantas. O resultado é impressionante. E eu me considerava muito cético com a questão de minerais. Eu achava essa coisa de colocar um mineral, isso mais de crença, mas quando eu vi as câmeras, principalmente alguns quartzos, a radiação que a câmera capta, eu falei, meu Deus, então ele tem sustento real, e ainda mais se os espíritos potencializam. Eu, para não me estender muito, porque há muita coisa aqui, o trabalho do Daniel Goulart é genial. O trabalho à distância, não é questão de fé, ele já fez testes. Uma pessoa em um quarto, as câmeras mostrando a pessoa normal, e pessoas de longe, todas fazendo prece por alguém, orando em simultâneo. Com a pessoa, naturalmente começa a se iluminar, começa a se irradiar. Trabalhos à distância. É um trabalho muito interessante. Eu fico fascinado com esta área da pesquisa espírita, que acho das mais bonitas que nós temos. Eu sou entusiasta nesta área. Mas vamos lá. Continuando, o trabalho da Simone, minha amiga Simone Santos. Ela é sensacional. Ela, nos Estados Unidos, com equipamentos, câmeras novas, muito mais fácil lá conseguir, continuou o projeto de Klaus Schreiber, com os 2, 3 equipamentos de televisão, câmeras infravermelho novas, e estes resultados são os que ela está obtendo, né? Tanto em áudio quanto em imagem. Aqui se vê 2 imagens sobrepostas, aqui uma outra com uma melhor qualidade, aqui outra também está muito boa, né? E ela vem constantemente melhorando e aprimorando os métodos, né? Aqui no Brasil, Sônia Rinaldi iniciou um novo trabalho utilizando vapor, né? Em seu laboratório em São Paulo, além da TV, ele iniciou com o trabalho de vapor, porque os espíritos falaram para ela de uma reunião que houve por um médium de efeitos físicos em um fenômeno de voz direta. Os espíritos falaram que eles poderiam também modular as gotículas do vapor ou outros elementos, né? A falta, como ectoplasma, a falta de médiums de efeitos físicos. Então, o vapor ou outros elementos conseguiriam ser modulados pelos espíritos para que, uma vez gravados ou filmados, né, eles conseguissem
dar mostras, ou transmitir imagens ou desenhos também, né? Então, estas são algumas das imagens que foram feitas, né, pelos trabalhos da Sônia, né? Algumas crianças, animais, de pessoas, né? Pessoas que desencarnaram, ou têm seus bichinhos desencarnados, né? Os bichinhos também do outro lado, né? Telefonemas, enfim. Agora, vamos ver aqui o que está por detrás de tudo isto. O que está por trás? Pelo trabalho com os transcomunicadores, há uma informação em geral, que no mundo espiritual existe esta estação chamada Sidestrom ou Rio do Tempo. E é nesta estação onde estaria o padre Landel de Moura, Nikola Tesla, Thomas Alva Edison, o Faraday, o Dennis Gabor, o criador do holograma, William Conrad Wright, o criador do raio-x, Madame Curie, né, também estariam, e outros novos técnicos, cientistas desencarnados, eles ajudando ao aperfeiçoamento, inspirando aos humanos na melhoria dos nossos equipamentos físicos, em todo sentido, televisões, rádios, computadores, inspirando na melhoria, porque vai depender desta sensibilidade para captar o mundo espiritual, né? E desde 2015, a informação que se tem é que inteligências de irmãos de outros planetas já estão na órbita terrena, somando-se aos espíritos da estação Sidestrom, ou Rio do Tempo. Então, nós temos a somatória de espíritos de outros planetas, engenheiros técnicos, né, com formas, biotipos muito diferentes dos nossos, alguns similares, outros distantes, né, diferentes, e eles trabalhando em conjunto. E eles já começando a visitar muitos dos transcomunicadores e também lugares aqui na Terra. No livro Amanhecer de uma Nova Era, pelo espírito Manuel Filomeno Miranda, através do Divaldo Franco, está narrado, né, o caso de espíritos que estão desde os anos 70 já visitando alguns grupos espíritas, lugares ou médiums sérios, não necessariamente espíritas também, né, nos primeiras tentativas de contato e agora de uma forma muito maior e ainda será maior mais adiante. Aqui vou mostrar algumas imagens que foram nos dadas, fornecidas por Sônia Rinaldi, de algumas inteligências extraterrenas. Aqui observamos alguns que têm uns rostos muito, muito bonzinhos, né? Aqui tem outros com olhos maiores, parece a cabeça, o crânio maior, né? A boca menor, nariz pequena, né? Temos outros que têm formas de humanoides, olhos esticados, né? Tem outros que são chamados de aviários ou corujas, né? Parece que tem um bico, né? São formas diferentes. Aqui outros sobrepostos, acontece muito também, um humano e sobreposto um outro rosto, né? Aqui observamos alguns rostos dos irmãos desencarnados, né? Aqui, não sei se dá para ver, mas este aqui é Narisha, um dos espíritos que se comunica com Sônia Rinaldi, espíritos escrevendo letras, né? Formas diferentes. Então, estas são algumas das imagens captadas por Sônia. Então, para o trabalho, temos desenvolvido anos de pesquisa dos transcomunicadores, tudo colocamos de uma forma bem fácil, em câmeras, como utilizar para captar as imagens, com o sistema de vapor, né, com o sistema de sacobolha, projetores, né, o rádio, o áudio, né, a captação de vozes do mundo espiritual, que antigamente era necessário pelo menos 4 rádios que estejam em ondas curtas, pegando principalmente sinais de áudio de outros países, para que as vozes não atrapalhem, né? E hoje, com o avanço, né, da tecnologia, algumas pessoas utilizam ventiladores, água, mas hoje, com o avanço da tecnologia, já foram criados alguns aparelhos, como este, o Spirit Box, que faz o papel de uma rádio, que faz um escaneamento de começo a fim, né? Só que muitas pessoas não têm rádios que peguem sinais de outros países, né, manualmente, então o aparelhinho já faz isto automaticamente, né? Nós temos, eu conto com Spirit Box, né? Há métodos de telefone, enfim, métodos muitos existem,
Mas o que nós chamaríamos atenção são os métodos com aplicativos, porque o método com aplicativo tem permitido, lembrem-se, o princípio está que os espíritos precisam sons aleatórios, o ruído branco, aquele som diversos, seja de água, seja de ventilador, cantos de aves, folhas, né, da floresta, fogo, sons que produzem. Para eles utilizarem estes sons e com a tecnologia que eles têm, modularem para algum idioma que nós consigamos captar ou entender. Então, tendo em vista isso, muitos transcomunicadores criaram os primeiros aplicativos que reproduzem 1000 emissoras de rádio, aleatoriamente elas intercalam, fonemas que não têm sentido um com o outro, mas os espíritos conseguiriam, através destes sons, utilizar e modular para passar vozes como sussurros, vozes sobrepostas, compor palavras. Então, não está as palavras no aplicativo, mas sim o som que eles conseguem modular utilizando os sons primários que estariam neles. Eu já fiz teste com estes três, são muito bons, principalmente estes dois daqui, né? Com ele também, com este um outro equipamento também que faz o escaneamento, né? E uma vez captado o áudio, seria necessário esticar o áudio, porque bem cipado, bem compactado. Então, muito companheiro novato inicia, faz a gravação, não mais que 1, 2 minutos, suficiente, e na hora de ouvir não escuta nada. Escuta aplicar e não entende nada e diz, não teve resultado. Mas, muitas vezes, é porque não foi necessário esticar o áudio e aí está a mensagem compactada e, é claro, é fundamental que tenha presença espiritual, pois senão eles não vão descompactar nada e você não vai escutar nada, só vai escutar barulhos sem sentido. Mas o importante é que eles consigam manipular isto. Agora, quando que vão manipular os irmãos espirituais? Quando vejam que há alguém sério ou bem intencionado, né, que vai fazer um trabalho idôneo, né, por uma questão de sintonia. Aí vem a questão do livro dos médiuns, né, com toda a preparação kardeciana, para nós estar em sintonia com os espíritos da estação Rio do Tempo, Saistrom, que são os responsáveis deste trabalho, e eles verão quem se comunica e quem não. Caso contrário, tem a porta aberta a qualquer irmão que queira se comunicar e não é o objetivo, pelo menos no nosso caso, que temos um trabalho, pretendemos ter um trabalho mais sério e em conexão com o mundo maior. Eu tenho ainda alguns minutinhos. Eu queria mostrar aqui, sabe, se me permite, mostrar a minha primeira experiência de áudio. Eu não sei se vai ser possível pela tecnologia que se consiga escutar, né? Aqui está a minha primeira experiência de áudio. Eu não sei se vai sair o som. Se sai o som, ótimo. Se não sair, vocês me avisam, tá? Eu vou tentar colocar aqui. Vamos ver se sai o som. Está saindo o som? Sim. A primeira pergunta. Temos alguém aqui? Poderia dizer seu nome? Há alguém mais aqui? Sim, quem? Um homem? Seu nome?
Ok. ¿Puede informarnos si estamos en buen camino? ¿Habría algún mensaje que le gustaría darnos? ¿Cuál sería? ¿Este método que usamos es el correcto? ¿Cómo mejorarlo? ¿Podemos conseguir imágenes? ¿Hay algún hermano de otro planeta por aquí? ¿Podemos finalizar ahora? Agradecemos el contacto y finalizamos ahora. Muchas gracias. Muito bem. Esse foi nosso primeiro contato realizado na minha cidade em Arequipa, no Peru. Estão me ouvindo? Sim? Minha voz está saindo? Sim. Sim. Ok. Sim, muito bem. Foi agora em janeiro. Eu sou muito novo na parte experimental da transcomunicação. Foi agora em janeiro. Tenho meses. Em tempo real, eu não ouvi nada, uma palavra talvez, mas somente depois, quando a gente esticou o áudio, a gente viu que estava compactado em espanhol, principalmente, talvez. Bom, estávamos no Peru, era um grupo espírita, todos falávamos espanhol, né? Mas principalmente vieram estas mensagens. Já vamos nas perguntas, porque eu queria mostrar agora as imagens. Mas só para finalizar, então nós estamos em regeneração, vésperas de mundo de regeneração, 2050, inicia-se a grande mudança por 28 mil anos da Terra, e nós vamos ver
o fim do materialismo, as fronteiras entre o mundo espiritual e o mundo físico diminuindo, a transcomunicação junto com o contato de irmãos de outros mundos se aproximando, a transcomunicação melhorando muito na medida que os equipamentos fiquem mais sensíveis. Aí teremos uma cooperação do outro lado. E isto vai marcar a transcomunicação, quando esteja popularizada e com melhor qualidade, vai conseguir marcar um novo caminho para a Terra, para os humanos, principalmente porque vamos saber que nunca estivemos sós no universo, estávamos acompanhados, a vida continua e agora com equipamentos, que por enquanto nós diríamos que está em estado experimental, mas da época de Jurgenson para hoje já deu um avanço, porque agora contamos com tecnologia, com celulares, alta qualidade, e imaginem os que virão daqui a 30 anos. Né? Então, essa é a nossa expectativa. E, como diria o Chico Xavier, né, que quando nós chegamos a essa condição de estarmos nesse processo de comunicação com fatores da ciência, naturalmente que a sobrevivência do espírito trará um novo sentido à civilização cristã no mundo. Então, é um novo sentido que virá. E para finalizar, eu queria mostrar aqui as nossas primeiras imagens. Tá? Essas foram captadas, são métodos diferentes. Esta foi com vidro, né? com halo de luz, a própria webcam e um vidro detrás, né? Nosso, filmando a câmera. Conseguimos estas imagens, não sei se vocês estão observando, né? Se vê rostos que eu não sei se seriam totalmente humanos ou de algum tipo muito próximo de nós humanos, mas não sei descrever. Né? Vou mostrar outras. Estas foram captadas no Congresso Espírita de Goiás, onde nós fizemos o lançamento do nosso livro e eu já sabia por áudios, eu comecei 6 meses de áudio, né, isso agora, imagens, mas nós sabíamos que eles estariam presentes no congresso, eles já tinham falado, os irmãos, né, extraterrenos, e durante o congresso, enquanto era a prece, a apresentação, tinha a apresentação musical de abertura, o gás subia, eu saí com meu celular filmando lá o teto, e então estas são duas das imagens que foram captadas, né, durante a apresentação deles, eles já estavam aí. E olha o detalhe, é porque eu me confesso um desconhecedor total dessa área de ufologia, eu não conhecia nada, nada, nada. E aí saí pesquisando, algumas pessoas me falaram, olha, esses são arcturianos. Eu não tinha nem ideia o que é isso, arcturiano. Então, parece, os rostos lembram muito estas descrições de uma estrela chamada Arcturus. Pelos áudios, nós temos recebido informação que são 13 grupos, 13 planetas, não sei, 13 irmãos que estão aqui conosco na Terra, né? Aqui temos alguns com estas formas, né? E temos outros que têm formas diversas. Né? Eu coloco aqui por exemplo, esta chama a atenção, né? Aqui os olhos, e parecem duas antenas, né? Há rostos muito diferentes. Eu nem publico todos os que a gente capta. Alguns dá para publicar, né? Aqui vemos os dois olhos, a boca, né? Mais sutil. Estamos usando novas tecnologias que nos permitam aprimorar as captações, que vêm muito sutis. Utilizamos gás, né, um método novo, que foram eles que nos falaram. Aliás, eu conversando com o nosso amigo Haroldo Dutra Dias, vocês devem conhecer o Haroldo, ele me falou, Luiz, pergunta você a eles, o que tem que usar? É verdade, né? Então, nos áudios, eu perguntei, e eles mesmos foram falando, né? Testa com gás, utiliza lâmpadas. Eu estava iniciando com água, eles me falaram, não usa água. Utiliza o gás, as lâmpadas, luzes frias. Eles começaram a dar as dicas. E aí a gente foi montando com base no que eles estavam falando, e depois ir aprimorando, né? As imagens. Então, aqui temos algumas de alguns irmãos, né, de outros mundos, alguns desenhos. Esta parece até uma espanhola, não sei se conseguem ver aqui o chapéu, a cabeça, o pescoço,
né, a roupa. Então, eles também desenham. Tem outra, eu não coloquei aqui, mas eu pedi para escrever em palavras ou letras, e eles começaram a escrever letras iniciais. É interessante isto. Aqui temos imagens de humanos, né, rostos, né, mais humanos, né. Aqui tem outros rostos, já reconhecemos as facções, né, que são mais humanas. E alguns companheiros, né, falaram para nós, né, que teriam alguns parecidos, né, acharam alguns parecidos. Eu não posso afirmar se é ou não, aliás, nem perguntei a eles se seriam ou não, mas tem uns que falaram, olha, você lembra muito aqui a Síbia. Pode ser, talvez pode ser, né. Tem outros, como nosso amigo Sérgio Thyssen, né, que falou, esse aí é o Camilo Flammarion, né. E aí eu conversei com o nosso amigo Florencio Antón, ele reconheceu, ele falou, é o Camilo Flammarion. E eu mandei para o nosso amigo Raul Teixeira. E ele me falou, parece mesmo, sim, parece sim. O Raul, okay, que muitos de vocês devem conhecer, de Niterói, um grande amigo, médium, né, respeitado. Então, aqui tem as facções, olha o detalhe aqui da entrada da frente, a queda do olho chama muito atenção, a barba, né? Essa daqui, os dentes ficaram muito definidos, né? Os lábios pequenos, né? As célias, os sobrancelhas, né? Vamos mostrar uma outra. Aqui, outros amigos me falaram, essa parece a Sheila. Olha o detalhe, até o olho azul fez, né? Olha, é verdade, não tinha reparado, né? Mas, assim, cabe a possibilidade de ser ou não, né? Eu não tenho como confirmar, mas que há indícios que seria possível que seja a Sheila, né? E aqui, o rosto, outros me falaram, ele parece muito Bezerra, né? Alguém projetou o rosto do nosso querido Bezerra de Menezes. Então, é possível, sim, tem alguns, aqui reto, né? Essa é a parte que seria os olhos, né? Muito similar ao nosso Bezerra de Menezes, né? E para finalizar e entrar já na parte de perguntas, que imagino que devem ter alguns dos companheiros, só para comentar nos nossos livros para crianças, que temos muitos, com a Turma da Mônica, com Scooby-Doo, nós temos desenvolvido com Maurício de Souza, Kardec, com a Turma da Mônica. Criamos um material infantil em 3 idiomas, o projeto chamado Kit Evangelho, tudo bonito, tudo colorido, em espanhol, em inglês, em português, material para bebês, primeiros livros espíritas para bebês, Evangelho Baby, Peixes no Mar, Cativar e Amar, livros para bebês espíritas. E agora Chico Xavier para jovens, utilizando os personagens da cultura pop, trazendo as informações do Chico, mas com personagens, né, dos filmes, né. Então todo esse projeto que temos desenvolvido para bebês, para crianças e para jovens agora, chama-se kitevangelho.com. Quem tenha filhos, netos, sobrinhos, é um momento importante, né, para nós trazer a estes espíritos que estão reencarnando já as primeiras bases de espiritualidade para um mundo novo que inicia. Então, quem queira conhecer mais nosso trabalho, pode entrar aí nessa página, kitevangelho.com, que temos todo este material. E, Sérgio, estamos à disposição para quem tivesse interesse falar um pouquinho mais sobre a transcomunicação instrumental. Obrigado. Muito bem. Luiz, muito obrigado. Nós vamos, então, abrir, a partir de agora, para que os nossos amigos, durante mais alguns minutos, possam, como que, trazer algumas considerações ou perguntas, claro, atinentes ao tema que você apresentou. Você, de certa maneira, Luiz, assim, descortinou como que um mundo novo de perspectivas de nós termos elementos mais concretos sobre a imortalidade, a existência do mundo espiritual. E como você bem colocou no livro, é algo que, podendo se tornar cada vez mais fidedigno com a realidade do outro lado, quanto isso vai ajudar nas crenças, não só de espíritas ou de cristãos,
mas o entendimento de que a vida continua, de que somos imortais, e tudo isso ligado a valores que sejam importantes para a busca pelas virtudes que nós vamos encontrar gradativamente em nós mesmos, na medida que compreendemos que somos seres imortais. Então, tudo muito lindo, né? E enquanto o pessoal vai pensando, três coisas. Uma é que naquele congresso de 2002 em Salvador, eu também estava. E eu me lembro, no anfiteatro onde aconteceu a gravação, eu estava lá atrás, junto de outros trabalhadores do movimento espírita da Bahia. A outra curiosidade apenas é que eu tenho um filho, que é o Francisco, que justo mora em Seattle, que é a cidade da Simone, eu não sabia. E assim, ó, eu ainda não consegui visitá-lo desde que ele está morando lá. Mas assim que eu puder, eu vou tentar não só encontrá-lo, mas depois você me alcança o paradeiro da Simone e eu já estou aqui imaginando uma porção de coisas, não é? Ainda mais você morando na Barra da Tijuca. Que nós possamos juntos, né? Trabalharmos alguma coisa nesse sentido. Uma curiosidade, deixa eu me lembrar o que eu queria trazer. Olhem só, vocês já talvez tenham ouvido falar, quando eu falo às vezes em medicina, espiritualidade, Luiz, eu brinco dizendo para os ouvintes de uma live que nós, daqui a 22 anos, ainda brinco falando um número aleatório, né? Nós vamos ter equipamento para, em medicina, termos uma espécie de uma ressonância ou algo compatível com a detecção do perispírito dos encarnados, ainda na própria infância. Então, lembrando aqui contigo, quando nós estamos daqui verificando as imagens dos desencarnados, nós estamos vendo os perispíritos deles. Não é verdade? Perispíritos que nós também temos quando encarnados. E nós aprendemos que as doenças começam no perispírito. São antigas nesse elemento que nós trazemos, adulterados de vidas passadas, de erros antigos. Então, que se nós pudermos, claro que com muito mais precisão e acuidade, detectarmos o perispírito dos encarnados, nós podemos analisar o que esses perispíritos mostram em termos de problemas, máculas, adulterações pelos erros antigos, antes que as doenças passem para o corpo. E na medida em que nós pudermos identificar elementos equivocados, diferentes do fisiológico, do anatômico, do corpo astral, do perispírito, nós podemos levar essas crianças e jovens a tratamentos magnéticos, tratamentos fluídicos e, eventualmente, outros aspectos, para que o que eles trazem, o que nós trazemos de vidas anteriores no perispírito, sejam tratados antes dessas alterações chegarem ao mundo celular, ao mundo tecidual, ao mundo orgânico. Seria um tipo de medicina preventiva. Claro que nós temos que aperfeiçoar a tecnologia e os equipamentos para melhorar a detecção. Então, por exemplo, o perispírito, você mostrou vários exemplos de energias
dos próprios encarnados e até dos animais. Então, na medida em que, por exemplo, a criança, onde puder haver essa detecção, ela pode ser desdobrada, exterioriza-se o perispírito, e o perispírito do encarnado vai ser visto como se fosse um desencarnado. E, a partir disso, se submeter o paciente, a criança, mesmo assintomática, a uma modalidade envolvendo fluidoterapia, envolvendo imposição de mãos, magnetismo, para evitar que mais adiante ela adoeça. Então, só uma ideia para compartilhar com vocês. As perguntas são por escrito ou as pessoas vão São perguntar? verbais. Verbais. Eu só peço Ok. que se cuide direitinho, né? Porque tudo está sendo gravado, enfim. Sim, há um detalhe apenas, Sérgio. Sabe que o que descobrimos é, pelo menos aqui nas transimagens, a informação é que não é que eles estejam aqui, eles projetam aqui. Eu vou te falar aqui o que está acontecendo do lado invisível, tá? Os irmãos da estação Rio do Tempo, Saistrom, eles vão ao local, eles montam, fazem uma espécie de um escaneamento e essa réplica, de certa forma, é levada à estação. E nessa réplica é como se tivesse uma conexão, né? Como hoje chamaríamos uma antena, né? Mas é lá onde eles projetam, eles fazem as projeções e nós estamos aqui vendo o duplo, né, do que eles produzem, né? São projeções deles. Então, alguns deles, né, são imagens projetadas ou desenhos que eles elaboram com tecnologias que eu não conheço, né? No áudio também é interessante, é outro processo, mas há uma réplica do local onde vai ser captado na Terra, né, espiritualmente. E é isso aí que eles manipulam. Há tecnologias que eu não sei. Agora você vai me perguntar, mas como você sabe isso, né? Não só por ter conversado com outros transcomunicadores, mas também experiências de desdobramento. Eu agradeço muito ao nosso amigo Florencio Anton, porque a gente tem muita experiência mediúnica em conjunto. Então, tanto de encontros no mundo espiritual com eles, com os irmãos, como as lembranças, recordações, né? A conversa com eles. Eu fico fascinado porque quando eu conheci o Espiritismo, morava ainda no Peru, ainda não tinha vivência mediúnica, né? Mas eu lendo Kardec achava assim um laboratório invisível, né? Isto é prática, né? A ciência espírita é prática, com médiuns, conversando e tal, né? E ao vir ao Brasil, ao eu mesmo passar por experiências, achei sensacional, né? Uma área muito bonita, né? De uma certeza total da imortalidade da alma. E agora com a transcomunicação, observando, vendo eles aqui, escutando alguns áudios. Tem áudios que a gente não consegue nem. Não dá para passar, né? A gente precisa ser um filtro também. Imagens que a gente capta também não dá para colocar, né? Informações que chegam do outro lado. Eu acho que muitos de nós, eu mesmo me confesso, né? A gente tem que ter muita mente aberta. Eu julgava ter mente aberta, mas eu percebi que eu não tenho, porque as informações que nós temos, se vocês pensam, né, André Luiz e tal, são dos anos 40. Nós estamos há quase 80, 90 anos, revelações de um século atrás, né? E a informações novas chegando, e eu vejo que nós estamos precisando algumas coisas, saber mais, e eu sou muito confiante que a transcomunicação vai ser mais popularizada, né? Com os equipamentos novos, eu acho que isso vai ser mais comum, tanto que estou recebendo de pessoas do mundo inteiro, do Chile, da Argentina, pessoas mandando-me imagens, áudios, câmeras de segurança captando, pessoas em lives, espíritos entrando no meio, falando. Então, há uma interferência do outro lado e na medida que isto se aprimore, eu acho que será melhor ainda. Nós estamos agora vendo algumas coisinhas e vislumbrando o outro lado, né? O outro lado, alguns pontinhos que eles conseguem nos mostrar. Pronto.
Falei muito. Vamos lá. Eu tenho uma pergunta, posso? Eu não sei, o Júlio levantou a mão também. Pode falar, Posso fazer? Babá. Tá, obrigada. Luiz, muito obrigada. É impressionante e obrigada por ter dedicado esses momentos com a gente para a gente aprender. Eu, quando assisti a sua palestra, uma coisa que me ocorreu é que a transcomunicação é um progresso, quase como uma revolução industrial, digamos assim, no processo da espiritualidade, de explicar como os dois lados se relacionam. Mas quando o Kardec começou com as cadeiras, com as mesas, né, girantes, aquilo todo foi uma revelação também. E uma coisa que eu vejo no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, é a precaução que o Kardec tinha da proliferação disso e como as pessoas que não tinham a capacidade de detectar essas comunicações do passado, que eram vindas de espíritos bons, espíritos iluminados, ou dos espíritos de zombeteiros, digamos assim. Eu vejo hoje em dia, como você, pessoas, minha irmã, ela psicografa através do texto. E eu tive a oportunidade de ver acontecer comigo várias vezes. Aqui em Chicago, eu estava filmando na época do Black Lives Matter, nos Estados Unidos. Teve uma super. Estava muito confuso e eu estava fazendo a gravação no meu tempo. Então, assim, eu vi a interferência na televisão e a interferência e a gravação no meu celular, sem eu fazer nenhuma invocação, sem nada. Como médiuns, qual que é a precaução que a gente deve ter em dar suporte a um aplicativo ou essas comunicações que fogem ao nosso controle nessa nova revolução da comunicação dos espíritos? Qual que é a preocupação que a gente tem que ter? Bom, tudo, conforme disse o Livro dos Médiuns, é sintonia. Tudo é sintonia. Você põe a pensar, hoje, para alguém se comunicar com o mundo espiritual, é pelo pensamento, né? Se você pensa, os bons espíritos se aproximam e nos transmitem suas mensagens. Então, a nossa vida, o nosso equilíbrio, a sintonia, a seriedade que a gente coloca, é a nossa melhor proteção. Óbvio, para esse trabalho, nós dedicamos um momento especial, um recolhimento, não é uma coisa com muita seriedade, e tanto é que a gente está conseguindo alguns resultados. Tem muita gente que quer e não consegue nenhum resultado, né? Tem transcomunicadores que passaram mais de um ano e meio, sem uma conexão, e tem outras pessoas que, sem pensar, os espíritos vieram e se comunicaram. O telefone tocou do outro lado, né? Agora, lembra, os adolescentes em todo o mundo fazem a Ouija, e tem espírito que se comunica, né? E se alguém que Kardec coloca no Livro dos Médiuns, que é um guia dos evocadores, né? E coloca um papel, coloca uma caneta, faz uma prece, e se houvesse indício de mediunidade, os espíritos já vão começar a mexer tua mão, né? Então, uma caneta, deveríamos ter cuidado da caneta, do papel? Não, né? Porque é a conexão que acontece. E toda noite a gente dorme, sai, encontra o mundo espiritual, né? O aplicativo apenas é mais um meio que permite, mas eu já ouvi muitas pessoas, olha, estou com o aplicativo, não consigo nenhum resultado, né? Acontece, não tem espírito interferindo, não vai ter resultado nenhum, né? Então, eu te diria, primeiro, a questão da sintonia nossa, se a gente quer ter um contato com entidades mais avançadas. Porque tem pessoas que simplesmente estão na brincadeira e vão receber informações, se é que vão receber também, né? Agora, há uma variante aqui que eu fico pensando, porque em alguns áudios a gente percebe, isso não é igual que uma psicofonia, não é igual, é uma conversa, é um chat, né? Se você percebe com atenção, esse primeiro áudio que eu mostrei, mas tem outros áudios. É como se a gente entrasse em uma conversa Zoom, como agora, uma conversa onde há várias pessoas falando. E você, às vezes, escuta falas entre eles.
Isso é interessantíssimo. É como uma cabine onde você escuta outros áudios. É porque eu mostrei apenas um, mas a gente está com vários. Então, eles mesmos conversam entre eles. É uma coisa interessante, né? Você está escutando o que eles estão falando. Às vezes, algumas palavras não são muito audíveis, outras sim. Né? Agora, é interessante porque você está escutando as conversas, o que eles dizem, né? Algumas alertas que falam para a Terra. Olha, eles falam muito sobre o período de guerras que o nosso planeta vai vivenciar. Tá? E tirando um outro médium que eu conheço, quase não vejo muito no movimento espírita informações do mundo superior falando sobre isso, né? O momento atual do nosso mundo, né? Estes 2 anos que vêm é complicados para a Terra, né? Muito complicados, tá? Mas a Terra vai melhorar, a América do Sul vai ser um mundo muito bonito, né? Então, o cuidado é o mesmo cuidado que você tem com uma caneta e um papel, né? Um jovem pode pegar e entrar em transe psicografar, ou pegar um copo, colocar umas letras e os espíritos mexer uma moeda, mesmo princípio, né? Não é o objeto físico, né? Mas é sim a intenção, a sintonia que a gente consiga, e também se eles conseguem é, é, passar informação, né? Que é o fundamental. Se há uma possibilidade, o que seria genial. Né? E o detalhe, se isto está acontecendo, é porque do outro lado eles estão trabalhando para que aconteça. Porque o objetivo deles é que todo mundo tenha o acesso. Eu me lembro no começo, só para fazer um paralelo, nos anos 90, quando surgiu a internet, minha avó falou: oh, estou preocupado com esse negócio da internet, porque as pessoas vão poder ter acesso ao tal internet e vão saber fazer bombas. Vai ser um perigo. Imagina todo mundo sabendo fazer bomba. Mas era um medo que se tinha no começo, né? Hoje, todo mundo usa internet, até uma criança, né? Porque é um meio, né? Então, eu acredito que da mesma forma, hoje estamos vendo alguns contatos assim, mas está sendo maior, 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 e futuramente nós teremos uma ampliação melhor. Imagina o lado bonito, quando a gente consiga fazer assim uma reunião Zoom agora com o Bezerra direto. Olha que seria genial falar aqui com o Chico ou outras entidades que a gente não conhece e receber informações melhores. Né? É muito consolador também. E sem falar da questão dos irmãos suicidas, que também temos recebido alguns áudios deles. Né? Então, é todo um campo de pesquisa, eu vejo muito pelos bons olhos, e claro, como em todo laboratório, temos que ter cuidado, um laboratório invisível. Né? E os próprios espíritos já falaram que são as mesas girantes virtuais que voltaram. Olha que palavra usada por É, eles. São as mesas girantes virtuais voltando, né? Isso vai ser os próximos 15, 20, 30 anos. Espero que seja para melhor. isso que eu pensei. Você pode colocar no chat, se a gente tiver alguma dessa experiência para poder enviar para você. Eu posso te confessar que aconteceu umas 3 vezes nos últimos 3 anos, e a minha primeira coisa foi deletar, porque eu fiquei com muito medo. Depois eu mandei para o Bezerra de Menezes, a Bezerra de Menezes em Belo Horizonte, mas se você puder colocar no chat aqui onde que a gente pode enviar, se acontecer de novo. Sim, vou colocar então aqui meu WhatsApp. Obrigada, viu? Obrigada, Sérgio. Nada, querida. Júlio, por favor. Essa é a última pergunta, tá? Por causa da hora, mas nós vamos programar um novo encontro, claro, para o início do ano. Talvez até o Luiz possa fazer uma parte prática com todo mundo junto. É uma tentativa de contato de um modo ou de outro, para ser uma coisa mais experimental também. Tá bom? Então estaremos juntos de novo mais adiante. Júlio, por favor. Muito boa noite. Estão me ouvindo? Tá, né? Ouvimos bem. Agradecer, muito boa noite, muito obrigado pela apresentação, Luiz. Eu tive a oportunidade de te assistir já no Lar de Frei Luiz e aqui novamente, muito bom. Luiz, naquela sua gravação, né, que você mostrou naquela pelo celular, eu acho que foi ali que os comunicantes deram a entender, no momento, que não haveria mais a necessidade de médiums, né?
como nós procuramos nos desenvolver exatamente para estabelecer essa comunicação, seria já, se talvez seja cedo para concluir, que num futuro próximo essa comunicação seria, essa interferência dos médios ou essa intermediação seria dispensada, a gente passaria a ter essa comunicação direta com mais frequência, né? Ok, pelo que a gente vem percebendo, parece que no começo sim era necessário, mas na medida que os aparelhos estão ficando mais avançados, isto vai ser a necessidade do médium com efeitos físicos não será mais necessária para a comunicação, o que vai ser muito bom, né? Porque quantos médiums de efeitos físicos a gente tem por aí à disposição, né? Contados, né? Muito Uhum. poucos, né? E a ideia justamente é a multiplicação, a massificação, né, do contato espiritual. Então, nesse ponto, eles mesmos falam, né? Não tem médiums, né? Não, e tem, não precisam, né? Nem precisam também. O objetivo é por outro meio. Agora, tem uma coisa que eu acho sim, porque quando eu faço as reuniões, eu não duvido que eles utilizem alguma energia nossa, um fluido vital dos participantes, para também somar-se ao contato. Não é que sem isto não seria possível. Sim, seria possível, mas se houvesse a mais esse fator, eu acho que eles podem utilizar alguma substância nossa também para o processo, né? Não sendo fundamental o fator que impeça ou não. Mas se houvesse, eles vão utilizar a nossa substância, aquilo que eles consigam materializar, né? Então, Porque esta é a minha suspeita. naquele momento daquela comunicação, vocês estabeleceram aquilo, então não foi, vamos dizer assim, num ritual de uma sessão espírita padrão, vamos dizer assim, com aquela ambientação, ou foi feita toda aquela oração e aquela preparação anterior? Bom, essa que eu mostrei aconteceu no Peru. Eu tinha feito uma palestra de transcomunicação e tinha uma senhora que ela já fazia transcomunicação via aparelho, e é uma senhora que é médium, não é espírita como nós, nossos padrões, tá? Porque ela vai para casas mal assombradas, conversa com as pessoas que desencarnaram, é um outro tipo de mentalidade. Mas ela foi à nossa palestra e ela falou, não, eu estou utilizando o aparelho, né? E, e os espíritos constantemente estão conversando conosco. Então eu perguntei, a gente poderia fazer aqui? Sim, então nós fizemos uma prece no final da palestra, oramos todos juntos, né? Pedimos a ajuda espiritual. Agora, isto sim eu vejo um fator importante das nossas comunicações. Aqui você vê Kardec ao vivo. Quando nós temos prece, olha, pelo menos 15 minutos, tá? Eu vejo o poder da prece como é tão fundamental. 15 minutos, pelo menos. Bom, aqui no caso nós fizemos a prece em conjunto e veio essa mensagem, eu perguntando e tal. Mas eu já falo agora depois. Quando nós estamos em um ambiente, os próprios espíritos nos aconselham muita prece, e eu te falo, né? A única vez que nós fizemos uma experiência de transcomunicação, e no caso eu faço com minha esposa, né? E ela não estava muito legal esse dia, não estávamos muito em sintonia. E a gente fez uma prece, sabe aquela prece rapidinha? Né? Senhor, nananana, pronto. Né? Aquela prece só para cumprir. Gente, não foi legal. Então, serve de uma alerta. Por isso que a gente, eu falo aqui o que a gente faz. Cada um se sintoniza melhor, mas no nosso caso, nós colocamos uns 15 minutos de Ave Maria, né? Com todo cuidado possível, colocamos Ave Maria, entramos assim, uma sintonia no mais bonito possível. Depois dos 15 minutos de estar só escutando, a gente começa a fazer nossa prece, para estar na melhor sintonia possível, tanto de merecimento quanto de captação maior, e também, lógico, né, as nossas vidas, né, porque eles nos acompanham no sonho, né, no desdobramento, eles nos acompanham, né, eles nos falam, nos mostram, né, então,
Agora, eu não tenho como comprovar minhas experiências fora do corpo, mas eu lhes comento isso, né? Eles estão do outro lado aí, constantemente, vendo o que, que a gente faz, e a gente fica com um pouco de receio, né? Principalmente eu falo com minha esposa normalmente, porque ela está acompanhando aqui o processo, mas a gente tem muito receio com o movimento espírita, né? Porque a gente divulgando, eu falo, olha, está chegando essa imagem, a gente vai divulgar, mas tem algumas que a gente tem que filtrar, porque eu acho que não estamos muito preparados. Eu mesmo, confesso, algumas mensagens também, a gente fica um pouco chocado, né? Porque é uma fala direto, a gente está escutando eles, e é muito doido isso, assim, eu comento isso, né? Eu levo 30 anos pesquisando a doutrina espírita e com a transcomunicação descobri que conheço quase nada, porque há toda uma área aí do outro lado, né? Saber que são 13 planetas diferentes, seres, a gente está captando as imagens deles de outras formas fisionômicas. Algumas são muito próximas às nossas, outras são muito diferentes. E tem outras, eu vou te falar uma coisa que é impressionante. Às vezes, e eu faço meia culpa também, nós espíritas nos ufanamos de ser os detentores da mediunidade. E achamos que não tem mais médiums fora do planeta Terra, fora do Brasil, não tem mais médiums, achamos. Mas não, estamos muito enganados. Os espíritos se contactam por tudo quanto lugar você imagina. Então, só para te contar uma coisa, né, quando chegaram as primeiras imagens de seres que são os arcturianos, né, que hoje sei, porque eu não sabia, até janeiro não sabia disso, mas chegaram umas imagens, eu tinha visto eles em desdobramento, né, conversando com outros amigos médiums, então, observando, falei, caramba, como a gente não conhece nada deles, né, e irmãos da ufologia, eles já descrevendo como eles são, o que, que eles têm dito, né? E na hora de observar detalhes de que outros médios não espíritas têm descrito, batem com o que a gente está vendo ou escutando deles, né? Então, a gente escutou já a questão de Sírios, escutou muitas vozes de outras coisas. A gente se auto-reconhece que estamos precisando, sim, ampliar e o que o mundo nos depara, né? O mundo espiritual, né? Eu trocando informações com a Sônia Rinaldi, com a nossa amiga Simone, né? Falas que a gente não sabia, graças a Deus a gente está tendo contato com outros transcomunicadores, quer dizer que por vários lugares se comunicando. E para finalizar, porque senão eu falo demais, mas só para finalizar, a gente sabe que realizou, Sérgio, controle universal dos espíritos. Olha que genial que isto permite. Eu fiz 10 perguntas utilizando um aplicativo, fez as mesmas 10 utilizando um outro aplicativo, e fiz as mesmas 10 utilizando um terceiro aplicativo. São todos diferentes. E sabe o que é melhor? Os aplicativos são americanos, vêm com fonemas, alguns em inglês, alguns, né? E as respostas todas vêm em espanhol, para mim. Então, isso mata qualquer possibilidade. Não, essa fala já estava escrita aí. Já, não, o aplicativo americano, vem em inglês. E é sem Wi-Fi. Porque já tem gente que fala, mas é inteligência artificial. Não tem nem internet aqui. Uso um celular, né, que não tem nem acesso à internet. Então, fiz as 10 perguntas, eu recebi em 7 delas respostas similares, muito próximas, 3 não, mas em 7 sim, mas às 10 teve resposta à pergunta. Isso nos traz uma felicidade ao saber que há uma inteligência por detrás trabalhando, né? E graças a Deus dando uma resposta coerente. Porque senão viria um áudio banana, sapato, chocolate, caça, sei lá, ou algo que não faça sentido. Mas as respostas são coerentes. Então, e num idioma que a gente consiga entender. E eu fico um pouquinho preocupado porque às vezes vem palavras que não estão no nosso vocabulário, tipo aliens, extraterrenos, extraterrestres. Eu já tive este conflito com irmãos espíritas que falaram, ah, mas esse negócio de alien, que isso? Aí eles tiveram que falar, somos irmãos de mundos mais ligados em Deus, somos seres do espaço, utilizando outras palavras para não chocar, mas fica muito longo para eles falarem. Então, Alien, o ET, fica muito mais fácil para eles. Uma coisa interessante, o nosso amigo Florencio já
muitos sonhos temos em conjunto, o Florencio já viu a máquina que eles utilizam lá no mundo espiritual para decodificar, transformar os sons, os barulhos, em áudios. Isso eu acho muito legal, né? Que eles têm equipamentos lá do outro lado e nos ajuda na captação. Pronto, falei. Muito bem, Luiz. Tudo bem, então, meus amigos? Então, nós vamos agradecer ao Luiz essa muito importante apresentação dele, abrindo os nossos horizontes, sobre tantas coisas que ainda estão aí por vir para somarem para o progresso da humanidade. Agradecendo também a presença de todos, eu vou deixar a prece de lado, mas vou pedir a Luciana que, à guisa de uma oração, para nós encerrarmos, ela cante mais uma música para nós e aí nós nos despedimos. Mestre, bom estarmos aqui, reunidos bem perto de ti, no silêncio e na paz. Mestre, reunidos no amor, nós iremos ao Monte Tabor para em ti repousar. E nós cantaremos a mesma canção, unidos num mesmo coração. E nós cantaremos a mesma canção, unidos num mesmo coração. Mestre, ao sairmos daqui, nós iremos teus passos seguir, com sementes nas mãos. Mestre, nós queremos plantar o teu reino em todo lugar e crescer como irmãos. E nós cantaremos a mesma canção, unidos num mesmo coração. E nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração. Mestre, que assim seja. Que assim seja, Luciana. Mais uma vez, obrigado a você. Luiz Ru, um grande abraço, gratidão em nome de todo mundo e que possamos planejar outras etapas que tenham a ver com todo esse material que você apresentou. E muito obrigado, viu, a você e a todos os demais que estivemos reunidos na noite de hoje. Cuidem-se bem, nos vemos amanhã ou depois. Muito obrigado e uma boa noite para todo mundo. Muito obrigado, Sérgio. Obrigado a todos. Eu deixei o link. Quem tem interesse em conhecer o livro está à disposição no chat. Um abraço. Boa noite a todos. Muito obrigado, Luiz. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.